Shalom, meus amigos. Uma nova semana tem início na Terra Santa de Israel. Como vocês bem sabem, eu mantive as nossas plataformas no YouTube, aqui o nosso canal, e também no Facebook, no WhatsApp, Pérolas da Sabedoria Judaica, fechado em sinal de luto pela perda do Maran, do Rabino Chaim Kanievsky. E ao recomeçar com a difusão dos estudos de Torá que eu tenho promovido nos últimos 5 anos, preciso chamar a atenção exatamente para o que foi que nós perdemos. Rabino Chaim Kanievsky não foi enterrado como um homem comum, mas ele nasceu como um homem comum, como qualquer um de nós. E os relatos dos mais antigos indicam que quando ele ainda era uma criança não demonstrava sua genialidade ou uma aptidão especial pelo estudo da Torá, é claro. Como filho do Steipler, o Rabino Yaakov Israel Kanievsky, naturalmente ele foi criado, como um judeu completamente observante e estudioso da Torá, mas não demonstrava, como por exemplo o Gaon de Vilna, que antes de completar os 7 anos de idade já dominava todo o Shas, o verdadeiro gênio da Torá, não demonstrava essas qualidades. Ele não era reconhecido como gênio na infância, mas ele não morreu como homem comum, e o fato dele ter tido o maior funeral da história de Israel, do povo judeu, no Estado moderno de Israel, já indica o impacto da sua passagem pelo mundo. O que nós perdemos, meus amigos, não foi um homem comum. O que nós perdemos foi um anjo de bondade. Seus olhos de doçura, para todos aqueles que tiveram oportunidade de conhecê-lo, já indicava a natureza, dessa qualidade essencial que fazia parte, da sua essência, a bondade. Mas esse anjo respondia por um nome e um sobrenome, Shmariahu Yosef Chaim Kanievsky, nascido no ano de 1928, na cidade de Pinsk, naquilo que hoje é a Bielorrússia. Ele migrou com seu pai e sua família para Israel ainda muito jovem, passando toda a sua vida praticamente na cidade de Bnei Brak, onde estudou, fundou o Yeshivot, liderou os estudos de Torá no seio da nossa comunidade e acabaria se tornando apenas em 2017 aquilo que seria a liderança do Conselho de Ministros da Torá. Ele foi, sobretudo, um ministro da Torá, Sar a Torá, mas isso apenas há 5 anos atrás. O que é notável, por quê? Porque a sua liderança já é reconhecida há muitas décadas. Isso aconteceu apenas ele ter assumido a responsabilidade por liderar a comunidade de judeus Ashkenazi apenas há 5 anos atrás, quando do falecimento do Rabino Steinman. Ele vai assumir essa função porque ele durante toda a sua vida procurou se afastar, fugir de honras, de posições de poder e de liderança. E vocês podem imaginar que tipo de liderança ele exercia, porque um homem que tem no seu funeral 1 milhão de judeus observantes da Torá, não é alguém, comum. E nesses dias que se passaram, nesses 9 dias, embora nós não tenhamos deixado de lado o estudo da Torá, porque um judeu jamais se afasta da Torá, é como um peixe fora da água, como nos ensina Rabi Akiva. Embora nós não tenhamos deixado a Torá de lado, nós nos esforçamos nesses dias para refletir sobre a vida do Maran, sobre a vida do Rabino Chaim Kanievsky. Como eu chamei a atenção, esse título é dado apenas aos mais sábios do nosso povo. O Rabino Kanievsky foi o maior possec vivo de sua geração, porque ele era capaz de responder a qualquer questão, e grandes rabinos o buscavam, pessoas comuns do nosso povo, que buscavam bênçãos na casa dele, que estava sempre aberta, uma casa muito humilde, e também sábios que buscavam respostas que não conseguiam encontrar, mas o Rabino Kanievsky era sempre uma fonte de consulta para todos aqueles que buscam o conhecimento da Torá. E nesses dias em que nós, ao lado do estudo da Torá, refletimos sobre a vida do Maran, o fizemos
por reconhecermos nele uma bússola moral no sentido da forma como viveu, sobretudo uma vida modesta. Quando nós buscamos a ideia de retidão nas nossas existências, nós buscamos a humildade. E ele foi, sobretudo, um homem que teve uma vida modesta. Seus aposentos indicam isso, né? A pobreza em que vivia indica isso. Aquilo que se dedicou indica isso. E nós sabemos, porque Ornheim, né, um dos maiores sábios do nosso povo, nos ensinam que aqueles que se esforçam em Torá perdem o interesse pelas coisas materiais. Absolutamente. Há um desprestígio por tudo aquilo que é físico. Embora a missão de todo judeu seja elevar o físico para um plano espiritual, quando o indivíduo dedica toda a sua vida à Torá, e a vida dele era a Torá, é muito difícil, né, que as coisas materiais ainda gozem de importância na vida dessas pessoas. E no mundo em que nós vivemos é muito difícil que as pessoas cheguem a compreender, a entender algo assim, que alguém possa viver dessa forma. Um homem de 94 anos de idade, que nunca, nem um único dia sequer, deixou de fazer as suas orações e estudar intensamente, ao mesmo tempo em que ele recebia centenas de pessoas na sua casa. Ele era uma Torá viva. Foi isso que nós perdemos. Um príncipe da Torá. E recebia diariamente centenas de pessoas de coração completamente aberto. Isso não é comum, nem mesmo entre os sábios da Torá. Porque a Torá era a única coisa que havia na sua vida, era a coisa mais importante do mundo, a coisa mais importante que conduzia a sua vida. E ele não viveu assim por alguns anos, ele viveu assim por toda a sua vida. Essa constância no estudo da Torá é a maior das suas qualidades. A dedicação, o esforço contínuo para perscrutar a sabedoria, sobretudo oculta, contida na Torá. E o legado que ele nos deixa como exemplo de vida e por meio de suas obras, das centenas de palestras, da sua presença física, das bênçãos, etc., etc., já se eternizaram. Quando nós pensamos sobre isso, a primeira coisa que nós devemos fazer é agradecer ao Criador. Nós, judeus, temos muito a agradecer ao Criador por ter nos dado sábios desse quilate espiritual em todas as nossas gerações. Nós perdemos o Rabino Rai Kanievski, essa é uma perda irreparável, mas, meus amigos, nós, enquanto conversamos aqui, forjamos nas nossas escolas centenas de sacerdotes do nosso povo, centenas de homens que vão viver com esse nível de santidade, dedicando toda a sua vida ao estudo da Torá e ao serviço, né, de Hashem. Como eu disse antes, ele era uma pessoa muito especial, mas cada um dos nossos sábios foi especial de uma forma. Eu me referi a Gaon Delvina, Hafetz Haim, Baal Shem Tov, enfim, eles são incontáveis também. Mas como a maioria das pessoas não tem a menor ideia de quem foi o Rabino Kanievski, quando nós criamos o Pérolas da Sabedoria Judaica, eu fiz questão de ilustrar a nossa plataforma sempre com a imagem do Rabino Rai Kanievski, justamente pelo que ele significava para nós, né? A comunidade de judeus Ashkenazi, sobretudo Litaim, né? Essa comunidade tão numerosa e que transferiu da Europa Oriental quase todas as suas yeshivot para Israel ou para os Estados Unidos e continuaram perseverando no estudo da Torá, apesar de todas as perseguições, dos pogroms, dos massacres, do Holocausto.
E o Rabino Hai Kanievski pertencia a uma família de sábios. O seu pai, Yaakov Israel Kanievski Steipler, também foi um dos grandes sábios do nosso povo. Mas isso não significa que ele tivesse adquirido a sabedoria pelo simples fato de ter um pai sábio. Certamente isso ajudou, mas o esforço foi pessoal. A Torá só é dada àqueles que se esforçam, como um presente divino. Só é dado àquele que demonstra boas qualidades. Só existe uma época do ano em que um judeu não estuda a Torá. É durante Shabeav, onde nós nos lembramos amargamente da destruição do templo. Nós não estudamos Torá nessa ocasião porque o estudo da Torá nos traz grande prazer, grande alegria. Quando nós lembramos da destruição do templo, nós não podemos nos alegrar, não podemos sentir qualquer forma de prazer. Mas fora desse período, a obrigação do judeu é estudar a Torá todos os dias. Vocês devem conhecer o programa Daf Yomi, que é um programa de estudo do Talmud, no qual você estuda todo dia uma página. Esse é um programa de 7 anos de duração, porque o Talmud tem algo como 3.300 páginas. Então uma pessoa que estuda uma página por dia leva 7 anos. Um estudioso da Torá naturalmente leva muito menos tempo. Mas um sábio como o Rabino Hai Kanievski levava 1 ano. Todo ano ele vencia o Shas completo, todos os tratados, do Talmud. E ele os conhecia em cada detalhe, em cada passuque, em cada comentário, em cada debate contido no seu interior. E todo ano, um pouco antes de Shabeav, ele concluía o estudo anual do Talmud. Certa ocasião, me permitam contar algumas histórias, não muitas, mas algumas histórias. Algumas eu já conhecia, outras eu fui recolhendo nesses últimos dias, para que vocês possam ter a dimensão das qualidades desse sábio do nosso povo. Ele normalmente concluía o estudo anual por ocasião dos dias que antecedem Shabeav. E nós temos uma tradição que toda vez que nós terminamos uma Seret, um tratado do Talmud, nós fazemos um sium, fazemos uma pequena comemoração. Pode ser maior ou menor, mas no mínimo um cálice de vinho para celebrar. Temos conseguido estudar mais um tratado do Talmud, que Deus nos deu essa oportunidade de agradecer ao Criador e nos alegrarmos por essa conquista. E ele já era um homem bastante idoso e se aproximava de Shabeav, o último tratado do Talmud, em Yevamot, que é o mais complexo de todos. E o mais extenso é o do Brahot, é o que tem maior número de páginas, de debates. E, certa ocasião, ele pediu a um dos seus secretários que trouxesse uma taça de vinho, porque ele tinha que celebrar um sium. E esse secretário perguntou a ele: mas Rabino, o senhor já terminou o Talmud? Era na semana que antecedia de Shabeav. O senhor já terminou? Esse ano o senhor conseguiu terminar mais cedo. 3.300 páginas. Não tem ilustrações. Percebam, Talmud é algo extremamente difícil de ser estudado, mesmo para um judeu observante. Exige um esforço muito grande. E ele disse: não, eu não estou celebrando pelo término do estudo do Talmud, eles não estavam celebrando pelo final do estudo do Tratado de Yevamot, eu estou celebrando pelo final do estudo de Brahot. E o secretário perguntou: mas quando é que foi que o senhor estudou esse tratado? Eu estudei essa noite enquanto dormia. Uma pessoa que alcança esse nível de conexão espiritual com o Criador não perde a sua consciência nem quando dorme. E quando ele dorme, ele se eleva aos mundos espirituais, onde ele prossegue com o seu estudo da Torá. Rabino Kanievski estudava dormindo. A sua constância, a sua dedicação, o seu esforço, a Torá, a coisa mais importante do mundo, deu a ele essa qualidade. E o fazia com profundidade. Não como eu, que abro o Talmud, leio uma página, aprendo muito, mas
Precisa entender que ele, aos 94 anos de idade, tinha absoluta claridade. Era um homem absolutamente lúcido, que orientava milhares de pessoas todas as semanas no estudo da Torá e também na forma de conduzir suas vidas. Esse homem que nós perdemos, essa perda irreparável, você poderá dizer: Átila, mas ele tinha 94 anos de idade, todos nós um dia vamos morrer. Meus amigos, nós podemos vencer a morte. Moshe Rabbeinu venceu o anjo da morte. E o que levou desse mundo foi um beijo de Akadosh Baruch Hu. O rei Davi também venceu a morte durante muito tempo através do estudo da Torá. O rabino Shimon Bar Yochai venceu a morte. Yaakov Avinu venceu o anjo de Esav, Satã, Samermé, ele venceu a morte. Todos eles venceram a morte. Nós poderíamos ter prolongado a vida do Rabino Kanievski. Como? Você vai me perguntar. Através da oração. Através da oração nós poderíamos ter retardado ainda mais a vida do Rabino Kanievski, mas nós não o fizemos. E agora nós devemos aguardar a ressurreição dos mortos, como nos ensina o Zohar, que se realizará 40 anos após a revelação do Mashiach, para que ele esteja novamente conosco, não só ele, mas todos os sábios do nosso povo. Nós sabemos que não existe mais o dom da profecia em nosso mundo. Há muitos milhares de anos nós perdemos a presença dos profetas entre nós. A era dos profetas revelados se encerrou há muito tempo. E o espírito de profecia, que nós qualificamos com a expressão Ruach HaKodesh, é muito raro, mesmo entre os sábios do povo judeu. E para mim é impossível dizer se no momento em que nós estamos, existem judeus que possuam esse espírito de profecia, capacidade, inúmeras capacidades de curar pessoas doentes e de dar vida às pessoas, entre outras qualidades inerentes a essa capacidade profética que foi tão comum no seio do povo judeu no passado. Eu não posso afirmar, eu acredito que sim, que ele exista, né? Principalmente entre os justos que se encontram ocultos no interior do povo judeu e entre os sábios, porque o Rabino Kanievski foi o maior possec vivo de nossa geração, mas ele não foi o último sábio do povo judeu. Por isso é que eu disse há pouco que nós devemos agradecer ao Criador pelo fato do nosso povo ter grandes sábios em todas as gerações. E nós continuamos a tê-los entre nós, apesar de toda a impureza que existe no mundo. Embora eu não possa afirmar categoricamente que o espírito de profecia ainda exista entre nós, eu posso afirmar, não pelas minhas convicções pessoais, mas com base no que outros grandes sábios do nosso povo afirmaram, que o Rabino Kanievski, né, tinha na sua boca as palavras de Hashem. Ele possuía a palavra do Criador na sua boca, estava na sua boca. Por quê? Porque ele recebeu o presente da Torá. Ele recebeu o presente de conhecer a sabedoria da Torá. E você vai perguntar, mas como um homem alcança mérito para obter esse presente do Criador? Sobretudo com a constância no cumprimento das leis divinas, a constância, o esforço, a dedicação no estudo da Torá. E é muito difícil, nesse tempo em que nós vivemos, as pessoas adquirirem essa qualidade. Por quê? Porque nós queremos tudo com muita rapidez. Nós não temos muita paciência para conquistar as coisas que realmente são valiosas. As pessoas querem obter logros com seus esforços muito rapidamente, elas não têm paciência. Essa é uma qualidade cada vez mais rara no mundo em que nós vivemos. E ela é tão importante quanto a humildade. Aliás, a humildade, como eu já disse
em outras ocasiões é a mãe de todas as virtudes, mas não se alcança a humildade sem a constância, sem a paciência, sem a dedicação contínua. Mas o que deu a ele o presente da Torá não foi só o fato dele ter passado toda a sua vida estudando a Torá. O que deu a ele esse presente foi o fato de que ele era um homem bom, um homem de boas qualidades. Vou contar aqui uma história que clarifica isso. Certa ocasião, um pai levou, entre as milhares de pessoas que iam todas as semanas na sua casa, levou um jovem filho de 15 anos que havia terminado de concluir justamente o estudo, né, do Tratado de Brahot, esse que ele estudou enquanto dormia, que é um tratado bem grande, né, o maior tratado do Talmud. E o pai, orgulhoso, levou o filho para uma audiência com o Rabino Kanievski. Essas audiências não eram particulares, elas ocorriam na sala de sua casa, no mesmo lugar onde foi colocado o corpo dele, depois de sua morte, aguardando o seu enterro, no meio de sua biblioteca, de prateleiras muito gastas, mas que possuíam a fonte da sabedoria do nosso povo, estavam disponíveis à consulta de todos. E esse pai orgulhoso dizia ao Rabino Kanievski que o filho dele havia acabado de terminar de estudar o Tratado de Brahot e que ele gostaria que o Rabino Kanievski o questionasse, fizesse uma pergunta. Vejam, que o Rabino Kanievski sabia que era muito importante que o rapaz conseguisse responder corretamente a pergunta para que dessa forma ele pudesse fortalecer esse jovem no estudo de Torá. Uma pergunta muito complexa, poderia não encontrar a resposta e isso teria um efeito devastador sobre esse jovem. Então ele fez no Tratado de Brahot uma pergunta muito simples. Nós sabemos que no alfabeto hebraico foram posteriormente criadas as terminações Num Sofit, Sadik Sofit, né, Mem Sofit, Rav Sofit, enfim. São terminações e essas leis que regulamentam essas letras, essas terminações no hebraico, estão contidas em dois tratados do Talmud, o Tratado de Brahot e o Tratado de Shabbat. Isso é uma coisa que toda pessoa que estudou o Talmud conhece a resposta, da origem, as razões, etc. E o Rabino Kanievski fez essa pergunta ao rapaz. Mas o rapaz não conseguiu responder. Muitas pessoas, quando iam ter uma audiência com o Rabino Kanievski, simplesmente congelam, esquecem a razão que os levou originalmente lá. A presença dele, a influência espiritual dele, todos aqueles que estiveram ali naquela sala, né, em contato com ele, faziam com que as perguntas se modificassem. Muitas vezes os problemas desapareciam. E quando você vê um homem de 94 anos de idade com uma vida como essa, você começa a se perguntar, será que eu tenho problemas? Realmente? Ou será que o problema está em mim? E o rapaz não conseguiu responder. E o Rabino Kanievski sabia que seria muito ruim que ele passasse por essa vergonha pública. Então o Rabino Kanievski disse o seguinte: eu me equivoquei, me perdoe, eu me equivoquei. Essa pergunta não é do Tratado de Brahot, essa pergunta é do Tratado de Shabbat. E ele então fez uma outra pergunta ao rapaz, e o rapaz foi capaz de responder corretamente. Rabino Kanievski não se equivocou. Na verdade, esse é um tema tratado nos dois tratados. Mas o que ele quis foi preservar a honra desse tão jovem estudante de Torá. Ele se preocupou com outra pessoa ao ponto de dizer, eu me equivoquei. Bom, para mim é muito fácil dizer aqui publicamente a vocês que eu me equivoquei, mas quando você é o maior possec da Torá, quando você é o homem que dedicou toda uma vida ao estudo da Torá, você não diz que se equivocou quando se trata de um tema da Torá, mas ele fez isso diante de todos, sem se preocupar com a sua própria honra. A Torá é dada a esses homens que possuem essa qualidade, se preocupar com o próximo, de não ter dúvida em colocar a sua própria honra em questão para preservar a honra de um outro.
Essa constância que marca toda a vida dele no estudo da Torá é muito conhecida por meio de duas histórias. O nome de sua esposa era Batsheva, e ela era filha de um dos grandes rabinos da geração anterior, o Rabino Eliashib. E ele tinha essa filha, e numa certa ocasião, quando, isso há mais de 60 anos atrás, naturalmente, quando era um Sukkot, o Rabino Shar, que era também um dos grandes da geração passada, né, foi à casa do Rabino Yaakov Israel Kanievski, o pai do Rabino Chaim Kanievski, como nós o chamamos, nós que estudamos a Torá, o Steipler, né? E foi na casa do Steipler, e nessa ocasião do Sukkot, e entrou na Sukkah e encontrou o Rabino Steipler e o seu filho, ainda muito jovem, né, algo em torno de 20 anos de idade, estudando o Torá. E o Rabino Shah tinha ido nesse dia na casa do Steipler com uma missão de propor a ele que sugerisse ao seu filho como shidur, como casamento, a filha do Rabino Eliashib, que viria efetivamente a se tornar a esposa dele. Mas era muito difícil para o Rabino Shah dizer isso ao Rabino Steipler na presença do jovem Chaim Kanievski. Vocês vão desconvir que não é um diálogo, né, que cria um certo constrangimento. E o Rabino Steipler disse para o seu amigo, o Rabino Shah: olha, não se preocupe, Chaim está estudando o Torá. Quando ele estuda, ele se encontra num tal grau de concentração, tão absorto com o estudo da Torá, que ele não ouve nada. Você pode falar o que você quiser, que ele não vai ouvir o que você diz. Era dessa forma que ele estudava a Torá, se desconectando do mundo e passando a viver uma outra realidade de dedicação ao estudo da Torá. E você vai dizer: ah, isso não é verdade, isso não procede. Mas a história que eu vou contar em seguida confirma isso que eu relato a vocês. O fato é que, de fato, eles celebraram, né, esse compromisso de casamento. E é muito comum, é uma tradição judaica, que depois do compromisso de noivado, né, o noivo visite a casa dos pais da noiva, e a noiva, né, o Hatan, e a noiva visite a casa dos pais do noivo. Isso é parte da nossa tradição. E nessa ocasião, o Rabino Eliashib morava aqui em Jerusalém, e o Rabino Kanievski em Bnei Brak. Há mais de 60 anos atrás, não é como hoje, que você tem umas 10 linhas diferentes que ligam Jerusalém a Bnei Brak. É muito difícil, era uma viagem muito difícil. Pouco depois da fundação do Estado moderno de Israel, né? Então você tinha que ir para Tel Aviv, de Tel Aviv pegar um outro transporte para Bnei Brak. Não era tão simples. E quando a noiva do Rabino Kanievski visitou os pais, né, do Rabino Kanievski, o Steipler, né, o pai do Rabino Chaim Kanievski, disse a ele: você vá até Tel Aviv esperar a sua noiva. E quando ela chegar lá, você acompanhe ela até aqui a Bnei Brak. E o Rabino Chaim Kanievski foi. Ele se sentou, abriu o Talmud e começou a estudar. Isso era uma sexta-feira. As horas se passaram e a sua noiva Batsheva chegou em Bnei Brak. E quando ela chegou em Bnei Brak, na casa dos pais do Rabino Chaim Kanievski, o Rabino Steipler perguntou: ok, e onde é que está o Chaim? Onde é que está o seu noivo? Ela falou: olha, eu não encontrei ele. O Rabino Steipler, na mesma hora, pegou um táxi e seguiu para Tel Aviv. E encontrou o Rabino Kanievski sentado na rodoviária, estudando o Talmud. E perguntou a ele: onde é que está a sua noiva? E ele disse: eu não a vi. Essa é a constância. Ele estudava a Torá enquanto comia, ele estudava enquanto dormia, ele estudava em todos os momentos da sua vida. Era a coisa mais importante na vida dele, por isso que ele era uma Torá viva. O que nós perdemos foi um rolo de Torá, o príncipe da Torá. Muito difícil entender essa constância, mas eu acho que essas últimas duas histórias indicam claramente esse sentido de constância. E ele teve uma vida plena com sua esposa, servindo ao nosso povo. Ele perdeu sua esposa há cerca de 10 anos atrás. Isso teve um impacto muito grande sobre a sua vida,
Mas como nos ensina a sabedoria judaica, nós devemos seguir adiante, mesmo quando uma perda tem um sentido devastador, e assim como a perda de sua esposa foi devastador, certamente na vida dele, a perda dele para nós também é devastadora. Em Daniel 12:13, nós aprendemos que aqueles que ensinam as multidões, e o Rabino Kanievski foi um desses que ensinou as multidões por meio do seu exemplo, de suas obras, de seus estudos da Torá, mas que ensina as multidões como viver com retidão, como viver segundo a Torá, que eles brilharão para sempre como estrelas. Lá no Gan Eden, onde certamente ele se encontra, nós pedimos que ele siga nos protegendo o nosso povo, protegendo a humanidade pelo mérito de suas ações, para que nós possamos transformar as nossas vidas seguindo os passos do príncipe da Torá, meus amigos. Shavuot Tov.